Salmo 127, amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Quando nós olhamos para a construção de todo o projeto de Deus dentro da Bíblia Sagrada, você talvez nunca percebeu a importância dos filhos para que o projeto de Deus se desenvolvesse. Uma das formas de Deus abençoar um homem e uma mulher é através dos filhos. E é uma das formas mais poderosas da bênção de Deus se manifestar sobre a nossa vida. Por que é tão importante falar sobre isso? É importante falar sobre isso porque falar sobre ser pai, falar sobre ser mãe hoje é contra a cultura. Essa é a grande verdade. Porque nós vivemos numa cultura hoje em que a cada dia que passa, esse negócio de ter filho vem se tornando algo mais combatido na vida das pessoas. Nós não temos dificuldade de encontrar gente que diz assim: nossa, ter filho hoje é tão difícil. Mas eu quero te fazer uma pergunta: que dia que ter filho foi fácil? Que dia que ter filho foi fácil? Não é verdade? Ter filho sempre foi um desafio, não é? Ser pai, ser mãe, em todas as épocas, elas foram desafiadoras. Um dos primeiros mandamentos que Deus deu ao homem foi ser pai e a mulher ser mãe. Quando Deus une Adão e Eva no Éden, a ordem de Deus é: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. O que Deus estava dizendo? Olha, tenham filhos, multipliquem, levem a vida adiante, e essa vida será levada através dos filhos. Essa cultura que nós temos hoje de não ter filho, essa cultura que nós temos hoje de interpretar filho como um problema, de interpretar filho como uma dificuldade, de interpretar filho como algo que vai prejudicar e atrapalhar a vida profissional, tá certo? De interpretar filho, certo, como aquilo que vai atrapalhar o decurso da sua vida, de interpretar filho ou a maternidade dentro desse aspecto propriamente dito como algo ruim, porque vai destruir o corpo, vai acabar com o corpo da mulher. Essa cultura e esse entendimento, ele vem sendo difundido, certo, de uma forma muito voraz, e tem tomado a cabeça das pessoas. Por isso que talvez hoje a gente vê esse desinteresse tão grande de novos casais em terem filhos, tá certo? E a verdade é que a paternidade, ela tem se tornado cada vez mais tardia, tá bom? Na vida das pessoas. Há estudos muito seguros que comprovam hoje um índice muito grande de a incidência de autismo, e segundo os especialistas, um desses fatores é porque os pais, quando mais velhos, eles têm uma probabilidade maior de terem filhos autistas. Então, a gente começa a perceber que, a verdade, há uma desconstrução de um mandamento que Deus ensinou. Deus não mandou, escute isso aqui, presta atenção, Deus não mandou você encher a terra sozinho não, tá bom? Tá certo? Não é você encher sozinho, certo? Mas a gente precisa entender que filhos são um canal
de bênção de Deus para a nossa vida. Essa é a grande verdade. Ah, pastor, mas tem filho que é problema. Sim, deixa eu te falar uma coisa. As maiores alegrias da vida humana, nós temos a oportunidade de vivê-las com a nossa família. As maiores tristezas da vida humana, nós também as viveremos com a nossa família, você pode ter certeza. Não há alegria maior do que ver Deus abençoar um filho, mas não há dor maior do que perder um filho. As maiores alegrias que o ser humano pode viver quanto ser humano é em família. Por isso a família é tão importante. Esses dias eu vi alguém comentando sobre a sociedade do filho único, não é? Eu achei muito interessante o comentário que essa pessoa fez. Ele disse: olha, numa sociedade de um filho único, nós vamos matar algumas coisas que são extremamente importantes para o desenvolvimento do ser humano, né, da pessoa quanto gente. Ele disse o seguinte: primeiro, numa sociedade de um filho único, nós mataremos os irmãos. Numa sociedade de filho único, nós mataremos os tios. Numa sociedade de filho único, nós mataremos os primos. Numa sociedade de filho único, nós mataremos os cunhados, as cunhadas. Eu vou numa sociedade de filho único, nós tiraremos da vida das nossas crianças pessoas que são extremamente importantes na formação delas quanto ser humano. E quando nós paramos para refletir isso, eu tenho certeza que isso é uma realidade. Todo mundo que está aqui tem uma história para contar das trapeças que você fazia junto com seus primos, não é verdade? Das artes, das brigas, das rilias de você e seus irmãos, certo? Dos tios que você tinha um legal, tinha um que era chato, tinha um que cuidava, tinha um que não cuidava, tinha um que dava moral, outro não dava moral, não é verdade? Nós temos isso na nossa formação, essas pessoas foram importantes. Eu lembro, e aí ele falando isso, eu busquei na minha memória, na minha vida, certo? Na minha família, os primos que a gente brincava como irmão, o irmão que eu tenho, tá certo? Nessa sociedade nós mataremos essas pessoas, porque o irmão é a primeira pessoa que chega para te ensinar a dividir todas as coisas, tá bom? O irmão é aquele ser que chega para quebrar o seu reino, o seu monopólio de filho único. Essa é a grande verdade, para te ensinar a dividir o pão. Só tem um, vou dividir com quem? Vou dividir com o meu irmão. É tão interessante isso, não é verdade? O irmão quebra esse monopólio da totalidade, do ego do filho único. Então, isso é interessante. Os primos nos ensinam a socialização. Essa é a grande verdade. Então, ele criticando isso, essa sociedade do filho único, ela é uma sociedade que está sendo isolada. Essa sociedade do filho único é a sociedade de indivíduos que vão viver mais distantes do que faz a gente ser gente. E sabe o que faz você ser gente? É gente. Tá bom? Então essa sociedade do filho único, essa sociedade que vai tirar as pessoas e tirar os filhos de um contato que é substancial para o processo de socialização. E o primeiro contato disso é família. E a construção social hoje é essa. Por quê? Porque a leitura que se faz de filho hoje na sociedade é essa. Pastor, isso é errado? Sim. Dentro de alguns aspectos, sim. Pastor, mas Deus não me dá a oportunidade, o direito de fazer um planejamento familiar? Sim, dá. É verdade. Deus dá ao homem essa liberdade. A Bíblia não tem nenhum lugar que fala quantos filhos você tem que ter. Certo? Nenhum. Tá bom? De forma alguma. Mas a Bíblia mostra o projeto de Deus se desenvolvendo dentro das famílias através de filhos. Eu vou mostrar isso para vocês. Vou começar com Adão e Eva. O que a Bíblia fala sobre Adão e Eva? Em termos de história, de vivência. A Bíblia conta... Escuta, sabe o que a Bíblia fala deles? A Bíblia fala deles no Éden. Deus criou Adão, colocou no Éden, né? Beleza, bicho para cá, nome para lá, uma mulher,
não come disso, não come daquilo outro. Vocês entenderam? É isso que a Bíblia narra a respeito de Adão e Eva. Pecou, Adão pôs a culpa na Eva, a Eva pôs a culpa na serpente. Eles fazendo lá com as folhas de figueira uma roupa para esconder a nudez, sendo expulsos do jardim. Mas a partir daí, a única coisa que a Bíblia vai falar sobre eles, em termos de ato, é que eles tiveram filhos. E toda a narrativa da história não se dá sobre a ação em si deles, mas se dá a respeito da ação dos filhos. O primeiro homem que a Bíblia fala que Deus se agradou dele e do culto que ele fez, não foi do Adão e da Eva, foi do filho deles, o filho chamado Abel. Gênesis 4:26, a Bíblia diz que Sete teve um filho que se chamou Enos, e aí então voltou-se a cultuar o nome do Senhor. A construção de tudo que Deus fez através dos filhos. Se você olhar a sociedade má, ela veio através da geração de Caim, dos filhos de Caim. Se você olhar Deus destruindo a terra, Deus quando fala para Noé, olha, construa uma arca, Deus dá uma ordem para ele, entra dentro dela, você e sua mulher. Não, Deus disse, leva os seus filhos, coloca os seus filhos lá dentro dela. Sabe por quê? Porque depois que tudo isso acabar, a sua história terá sequência através da vida dos seus filhos. Os nossos filhos são a sequência da história da gente. Quando Deus chama Abraão para ele ser o pai da fé, Deus faz uma promessa, mas Deus não promete a Abraão, Deus promete a descendência. Eu falo, olha Abraão, vou dar essa terra para os seus filhos. Ou seja, se você vive na presença de Deus, a bênção de Deus alcança a sua casa, a bênção de Deus vai alcançar seus filhos. É o projeto de Deus, abençoar seus filhos através da sua vida. E eles serão fonte de bênção e de alegria para você. Toda a história de Abraão, você vai ver que ela gira em torno de um filho. A promessa de Deus, Senhor, mas olha, tudo que o Senhor me prometeu, eu não tenho filho, vai ficar para o meu servo, vai ficar para o meu mordomo, meu servo, o Damasceno Eleazer. Aí Deus diz, não, eu vou te dar um filho seu, certo? A história de Abraão gira em torno dele, buscando um filho, casando com Agar, tentando ajudar Deus, tentando encontrar um filho por outro caminho, até que Deus cumpre a promessa, Sara fica grávida, nasce Isaac, que era a concretização da promessa e dos projetos de Deus na vida de Abraão. O filho na vida de Abraão foi a bênção primaz de Deus para a concretização de tudo que Deus havia prometido a ele. Filho. A vida de Isaac, como ela aconteceu? Ela aconteceu através de filhos. 2, Esaú e Jacó. Toda a história foi construída através de filhos. Jacó, 12 filhos. Presta atenção para você ver a narrativa da Bíblia a respeito da casa de Jacó. As mulheres queriam ter filhos, né? E uma não podia ter, ela era preterida pelas outras, se considerava não amada. O filho era substancial para o desenvolvimento do projeto de Deus, e Deus foi dando os filhos a José, os seus 12 filhos. Quando Deus começa a construir a história, certo? Para sair de uma família, para construir uma nação, Deus tomou por base os 12 filhos de Jacó. O projeto de Deus girou através disso. Você vê Ana chorando diante de Deus pelo quê? Por dinheiro. Chorando por filhos. Você vê ela clamando a Deus por filhos.
Quando você olha toda a narrativa bíblica, você vê Deus abençoando através de filhos, e foram fecundos, Deus abençoou. Se você vê a narrativa das mulheres de Jacó, você vai ver que Deus, ela disse, e Deus se lembrou da minha aflição, e deu o quê? Um filho. Quando somos pais, nós estamos recebendo a bênção de Deus para a nossa vida. Quando temos a oportunidade de pegar nos braços os nossos filhos, nós estamos recebendo algo que a Bíblia diz no texto que nós lemos, que é a herança de Deus para a sua vida. O fruto do ventre é a herança do Senhor para você. Filho não é do jeito que a gente quer. A grande verdade é que nós precisamos aprender com Deus. Deus é um pai por excelência. Deus é um pai que sabe cuidar dos seus filhos. Se tem uma coisa que dá prazer a Deus, são os seus filhos. A prova disso é que Deus conquistou a todos nós através do seu unigênito Filho Jesus. Eu acho tão interessante, Deus não desistiu de gerar filhos espirituais através de Cristo. Pelo contrário, Ele deu Cristo, Ele encarna, e na pessoa de Cristo, Deus se torna Pai todos os dias, através daqueles que creem no propósito dEle por meio de Cristo Jesus. E dentre esses filhos tem um que dá mais alegria, tem algum que desobedece, tem um que é mais teimoso, tem um que é mais pirracento, tem um que é mais desobediente, tem um que é mais humilde, tem outro que é mais soberbo, não é? Dentre os filhos de Deus existem filhos de todas as formas. Entre os filhos de Deus, e um dia Jesus contou até isso numa parábola, né? Diz que o pai é Deus. Chegou num filho e falou assim: meu filho, vai lá e faz aquilo. Ele falou assim: tá bom, vou fazer. E não foi para outro caminho, não fez o que o pai pediu, não é? Tem outro filho que o pai falou assim: meu filho, vai lá e faz isso. Não vou fazer esse negócio não, pai, o senhor está enjoado, não sei o que, não sei o que. E sai, mas fala: meu Deus, não podia ter falado com meu pai daquele jeito. Mas ainda dá tempo de voltar atrás, ainda dá tempo de voltar lá. Vai lá e faz do jeito que o pai queria. E eu fico pensando às vezes no pai, né? Olhando para aquele que falou que faria e nunca faz. Meu Deus do céu, fulano fala que vai, mas não vai, promete, mas não cumpre, né? Trata, mas falha. Aquele outro, né? E olha, presta atenção, isso dá uma tristeza no coração da gente, não é verdade? Dá uma tristeza no coração do pai, pastor Agenor. Mas às vezes a gente tem uma tristeza porque ele falou: não vou, não faço. Mas quando você olha, ele voltou atrás, fez. Isso acaba alegrando o nosso coração. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem filhos das formas mais variadas. Deus é pai de filhos de todos os tipos de temperamento, mas Deus é pai e ama a todos, e cuida e trabalha e zela. É um exemplo para mim. Sabe por quê? Porque a minha vida só será e só terá sentido de verdade por meio dos meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Você já viu como tende a ser solitária a vida de quem não tem filho? Já notou isso? Como tende a ser solitária o final da vida de quem não tem filho? Sozinho. É o curso natural. Que sentido tem ter bens e não ter para quem deixar? Eu morei numa cidade, lá tinha um homem riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. As melhores fazendas da região eram dele. Milhões nas contas bancárias. Tinha um irmão da igreja que vendia pneu, um dia foi oferecer pneu para ele. Falou: o senhor precisa dos pneus, vem cá e compra. Ele falou: não, meu filho, não vejo que tocar pneu, não. Eu troco de carro. Eu troco de caminhonete. Morreu. Não tinha ninguém.
Estar em família é uma fonte de alegria para a vida da gente. Salomão, escrevendo em Provérbios, diz que a alegria dos velhos é ver os filhos dos filhos. Já viu um trem que alegra a gente igual neto, irmão? Eu nem tenho, já penso em ter. Esse dia eu falei, se um dia chegar em mim e falar assim, o senhor vai ser vô de uma menina, eu só da notícia, eu acho que eu choro. Porque a nossa família, os filhos nossos são uma marca da bênção de Deus na nossa vida. Na cultura judaica, a fertilidade, certo, da mulher era sinal da bênção de Deus. Ter filhos para o homem era algo como sinal da bênção de Deus. Por isso que o salmista escreve isso aqui. Ele falou, a vida, não adianta edificar a casa, não adianta trabalhar, não adianta querer proteger. Se Deus não guardar, se Deus não abençoar, pode levantar cedo, pode edificar a sua vida, pode dormir tarde, você pode comer o pão das dores do trabalho, tá certo? Mas deixa eu dizer uma coisa para ele, diz, mas olha, se Deus não te abençoar, isso não faz sentido. Aí ele diz, ó, porque certamente a herança que nós temos de Deus são os nossos filhos, louvado seja o nome do Senhor. É a recompensa que nós temos de Deus, é o fruto do nosso ventre. É o presente de Deus para a nossa vida. E nós precisamos sim sonhar com isso. Os casais novos, ei, sonhe com filho. Se dedique a criar o seu filho. Ah, você é pai, você é mãe. Se dedique nessa tarefa. Transmita ao seu filho, certo? O melhor. E o melhor que nós temos é o Deus que nós servimos. Davi, o salmista diz que eles são como um flecheiro, um caçador, um arqueiro, que tem a sua aljava, aquele negócio que às vezes usava de lado, às vezes usava nas costas, cheio de flecha. Não faz sentido, o arqueiro era parte importante do exército, mas se ele não tivesse flecha, ele não alcançava nada. Na verdade, o que o salmista está dizendo? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, uma vida sem filhos é uma vida para uma batalha, e isso é uma vida como ir para uma batalha e estar despreparado. Porque filho muda a vida da gente. Muda. Quando a gente não tem filho, irmão, você vive. Mas quando temos filhos, você pensa. Quantos irmãos que balançando na corda bamba, eu já vi testemunhar dizer assim, pastor, eu orei, falei, Jesus, deixa eu criar os meus filhos. Muda a vida. Senhor, me permita ver meus filhos crescerem. Quantos pais chegaram na presença de Deus em sinceridade e verdadeira oração por causa dos filhos? Hein? Quantos quebrantamentos verdadeiros, quantos propósitos de fé e de oração verdadeiros por causa dos filhos que Deus nos deu. Quanta comunhão com Deus por causa dos filhos que Deus nos deu. Quanta experiência com Deus através da vida dos filhos que Deus nos deu. A Bíblia mostra um Jó reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas se prostrava de madrugada para fazer culto e oferecer sacrifício por causa dos filhos. Aquelas madrugadas de culto na presença de Deus e de sacrifício na vida daquele homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, elas só existiam porque ele tinha filhos e ele orava por ele. Aquela comunhão era resultado da paternidade, era porque ele era pai. Nossos filhos são enredo constante das nossas orações. Nossos filhos são fonte de controle e equilíbrio das nossas emoções. Seu filho está bem, você está? Se seu filho está mal, você está?
Há quem já um ditado diz assim: coloque a balinha na boca do meu filho que você adoça a minha. Já ouviu dizer isso? Coloque a balinha na boca do meu filho que a minha fica doce. Quando eu olho para a história de Jó, a Bíblia diz que Deus mudou a história de Jó. Jó 42. Quando ele orava pelos seus amigos. Deus deu a Jó tudo que ele havia perdido e Deus deu em dobro. Deu em dobro. Tudo em dobro. Eu acho interessante. Jó era rico, irmão. Quando Deus tinha 7.000 ovelhas. Quando Deus restaurou a sorte dele, 14.000 ovelhas. É muita ovelha. É um grande rebanho. Tá? Olha só para você ver. O que a Bíblia diz? 14.000 ovelhas. Jó tinha 3.000 camelos. Quando Deus restaura a sorte dele, Deus dá 6. Jó tinha 500 juntas de boi. Quando Deus restaura a sorte dele, Deus dá a ele 1.000 juntas de boi, 2.000 bois. Talvez a nossa cultura da agropecuária não é criar ovelha, né? Criar gado, né? Olha que você fala, 2.000 boi, aí você tem uma noção do que é. A Bíblia diz que Jó, ele tinha 500 jumentas. Depois que Deus restaurou a vida, a sorte dele, Deus deu a ele 1.000 jumentas. Mas sabe o que eu acho interessante? É porque Deus encerra a história de Jó, não falando dos bens materiais que Deus deu, mas Deus encerra a vida de Jó, a narrativa da vida de Jó, falando sobre a família dele, sobre os filhos dele. Deus não dá 20 filhos para Jó, e na verdade na realidade é que Deus dá, mas Deus não dá mais 20, tinham morrido 10, 7 homens e 3 mulheres. Deus não dá para Jó 14 homens e 6 mulheres, não. Deus dá mais 7 homens, mais 3 mulheres. Sabe por quê? Porque filho é filho para sempre. Filho é algo tão poderoso para marcar a vida do ser humano, que é filho para sempre. Pode morrer, que ainda é seu filho. Pode morrer. Você já viu alguém que já perdeu um filho? Você pergunta, tinha 2 lá, morreu um. Pergunta, vem cá, quantos filhos você tem? Não, eu sou pai de 2 filhos, um faleceu. Sou pai de 4, perdi 2. No coração de Jó, tinha 10 filhos sepultados. Ele era pai deles. A memória de um pai, ela nunca é apagada. Da paternidade, ela não pode ser apagada. Aí então Deus dá, a Bíblia relata que quando Deus restaura a vida de Jó, Deus dá a ele 7 filhos homens. E a Bíblia diz que Deus dá 3 filhas mulheres. Mas a Bíblia encerra a história de Jó de glória. Não é falando sobre as suas 14.000 ovelhas, não é mostrando o tamanho da fazenda, não é mostrando o tamanho da boiada, não é mostrando o tamanho da tropa de jumentas que ele tinha, não, certo? Deus encerra a narrativa da história de Jó, não é falando que as pessoas que honravam ele voltaram para honrar ele e tal, a Bíblia conta isso, mas a última narrativa, a coroa da glória de Jó é a sua casa, são seus filhos, é a sua família. A Bíblia diz que ele teve 7 filhos, 3 filhas bonitas que não se achavam na terra, umas moças mais bonitas do que as filhas de Jó. E aí a Bíblia diz assim, olha, e depois desse tempo, olha só o que a Bíblia fala, depois desse tempo, Jó viveu 140 anos, e viu os filhos dos seus filhos, e os descendentes dos seus filhos, até a 4ª geração. A verdadeira glória desse homem foi contemplar o crescimento da sua família, a restauração da sua família, foi olhar os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, foi poder enxergar a sua casa, e isso deu sentido à vida desse grande homem de Deus. E ele diz assim, e Jó envelheceu satisfeito e morreu. Envelheceu satisfeito e
morreu. Filho é uma bênção de Deus para a sua vida. Filho é projeto de Deus para a nossa vida. Filhos é a nossa consciência, temos a consciência e a capacidade de entender que nós precisamos construir, olha, não coisas materiais, mas nós precisamos construir pessoas. Ser pai, ser mãe, é olhar e saber, olha, eu tenho gente agora sobre o meu cuidado, sobre a minha responsabilidade. Eu tenho um ser humano que eu preciso influenciar a vida dele para formar ele quanto servo de Deus, como cidadão. E isso é a responsabilidade e o dever de quem é pai. Isso é um projeto de Deus.